Angústia, medo do desconhecido, insegurança e apreensão são alguns dos sentimentos de pacientes que passam dias em hospitais internados em decorrência da Covid-19. Jovens, idosos, ricos ou pobres, sem distinção de raças ou gêneros, o coronavírus deixa sequelas tanto físicas quanto psicológicas. As lágrimas nos olhos de Luciana mostram a emoção de ter tido uma nova chance. Após passar 7 dias internada, a vendedora conta que viveu uma experiência de muita fé e esperança. Foi uma experiência com Deus muito grande. Teve um momento que eu pedi para Deus me dar mais uma chance e não me levar, que eu estava no oxigênio. Eu sou um milagre da vida, porque 10 dias atrás eu estava com uma enfermeira me levando na cadeira de roda para fazer xixi da cama no banheiro dentro do quarto. E hoje eu estou aqui porque Deus é fiel na minha vida. E eu pedi para Deus uma segunda chance e Ele me deu. A vendedora conta ainda que em poucos dias teve 75% dos pulmões afetados pela doença. O meu sintoma foi fraqueza, eu tinha uma fraqueza, não tinha falta de ar e não tive mais febre. E aí quando no sábado tomei um soro, na segunda-feira eu fiz uma nova tomografia e ele já estava com 60%. Assim como Luciana, Paulo César também precisou ser internado. Após passar 7 meses em missão religiosa no Amazonas, ao retornar para casa, ele descobriu que estava infectado pelo coronavírus. Hoje, após ser considerado curado da doença, ele convive com algumas sequelas. Eu fiquei com uma dor de cabeça muito forte por mais de 30 dias. Mesmo tomando a medicação própria para dor de cabeça, era constante a dor de cabeça, né? E a questão da ansiedade, né? É uma coisa assim nova que eu experimentei, que eu praticamente não sentia isso, né? Ansiedade e início de depressão. Eu busquei ajuda profissional também nesse sentido e até hoje eu tomo medicamento para ansiedade e para essa questão do início da depressão, uma coisa que eu não sentia antes e que eu venho sentindo agora, apesar da medicação. Sobre as complicações da doença, a coordenadora da Vigilância em Saúde de Lucas do Rio Verde conta que as causas que levam alguns pacientes a terem sintomas mais graves que outros ainda são desconhecidas. É uma doença muito nova, a gente não sabe ainda por que alguns agravam tão rápido e outros não. O que sabemos é que pessoas que têm comorbidades, né, doenças como diabetes, hipertensão, problema renal, problema cardíaco, essas pessoas têm uma chance maior de complicações, de hospitalização. A obesidade é um fator também bem relevante em relação ao Covid. Isso a gente vê pelos óbitos. Desconhecida, a Covid-19 já infectou mais de 12 milhões e meio de brasileiros. Somente aqui no estado de Mato Grosso, mais de 300 mil pessoas já tiveram contato com a doença. Em todo o país, cerca de 315 mil pessoas perderam a vida. Esses números assustam, mas por que não falar dos recuperados? Os números mostram que em todo o país 11 milhões de pacientes já passaram pela doença. Aqui no nosso estado, os recuperados somam 282 mil. E em Lucas do Rio Verde, mais de 10 mil recuperados. Os números trazem esperança para os pacientes internados para que tenham força de passar pelas incertezas perante a doença. Hoje, já em suas casas, no convívio com a família, Luciana e Paulo César compartilham algo em comum: a certeza de que o medo não acabou e que os cuidados devem ser redobrados, pois nunca se sabe como será a relação do paciente com a doença. Essa nova cepa é nova, como diz, né, literalmente nova. Então a gente não sabe ainda também quais que são as consequências de tudo isso. Então eu vejo que a necessidade de cuidado é muito grande, em todos os sentidos. Eu não tinha sintoma, eu com 75% do pulmão e eu não tinha falta de ar. Então, assim, não pode brincar com isso. As pessoas têm que se cuidarem, se preservarem. Vai ter tanto tempo para viver, tem muito tempo para se viver, mas se preserve neste momento.